Amém, irmãos. Graças ao Senhor por mais um volume do Alimento Diário dessa série maravilhosa, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Senhor Jesus. E hoje, dando continuidade a essa semana, que tem nos trazido palavras muito práticas e que requer de nós a devida atenção e empenho para que possamos acolher e praticar essa palavra. Então, ler com oração, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, que nos fala: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Sim, Senhor. Eis o nosso desejo, Senhor. Nosso desejo é desempenhar bem o diaconato, o serviço a Ti, Senhor, servir aos santos, porque servindo, Senhor, na igreja, servindo aos irmãos, estamos servindo a Ti mesmo. Ó Senhor Jesus, só assim alcançaremos para nós mesmos, Senhor, a justa preeminência. Ó Senhor, a excelência no serviço. Ó, Senhor, mordomados fiéis, com bom grado, de coração puro. Ó, Senhor Jesus, só assim iremos ter intrepidez na fé em Ti, em Cristo Jesus. Só assim nosso serviço ao Senhor será aceito. Ó, Senhor, reconhecendo que em nós mesmos não há nada que possamos usar para o Teu benefício. Por isso, graças ao Senhor por Tua vida, Senhor. É por meio dessa vida que queremos servir, queremos desempenhar, ó Senhor, bem o nosso diaconato para alcançarmos, ó Senhor Jesus. Embora seja uma questão prática, por adquirirmos, Senhor, uma justa preeminência, mas jamais esquecendo que é no Senhor que nós podemos alcançar tal excelência no serviço. Ó Jesus amado. As características dos diáconos. Após apresentar as características de um presbítero, o apóstolo Paulo mostra também as características dos diáconos, conforme lemos. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Os diáconos devem ter uma só palavra, ou seja, não ser dúbios nem imprecisos nas palavras, sugerindo dupla interpretação. Assim é Satanás, o qual sempre usa palavras para enganar os filhos de Deus, como fez com Eva no jardim do Éden. Por isso, os diáconos devem ser de uma só palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Eles tampouco podem ser inclinados a muito vinho, porque o vinho deste mundo tira a sobriedade. Além de sóbrios, não devem ser cobiçosos de sorte da ganância, como aconteceu com Demas, que amou o mundo e por ganância foi para Tessalônica, a fim de obter vantagem dos irmãos. Um diácono não deve usar meios sórdidos para ganhar dinheiro. O diácono precisa conservar o mistério da fé, com a consciência limpa, precisa passar pelo crivo do mistério da fé. Certa vez fomos com o irmão Dong visitar um grupo de irmãos no Paraguai. Eles ouviram dizer que éramos da mesma linhagem de Watmani e quiseram conhecer-nos. O irmão Dong não perdia tempo. Ia para qualquer lugar onde houvesse alguém que desejasse ter comunhão. Quando chegamos ali, fomos recebidos por irmãos paraguaios que eram líderes de grupos livres. Durante a reunião, houve muitos cânticos,
mas nada do ministrar da palavra. Então o irmão Dong tomou a palavra, leu este versículo, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Em seguida perguntou: vocês sabem o que é o mistério da fé? Nenhum deles sabia o que significava conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Não somente os presbíteros têm de conhecer o mistério da fé, mas também os diáconos. Eles não devem servir como se fosse um robô. Devem saber o porquê de servir e que estão envolvidos com a economia de Deus. Precisam ter clareza do grande mistério, Cristo e a Igreja. Cristo é o mistério de Deus e a Igreja é o mistério de Cristo. Os diáconos precisam ter uma visão para compreender o que Deus está fazendo por meio de nós nestes dias. É importante, por exemplo, os diáconos saberem que o que tem sido falado na palavra profética não é apenas para ser vivido pelos presbíteros. Eles também precisam acompanhar essa palavra de perto para vivê-la, pois assim como os presbíteros, os diáconos devem ser pessoas experimentadas, maduras, irrepreensíveis para exercer o diaconato. Por isso, eles também necessitam dos ensinamentos apostólicos e devem ser cuidadosos para não se distanciar da palavra profética. Se puderem ouvir os profetas no momento em que falam, devem fazê-lo, mas se não puderem, podem acessar o YouTube para assistir à reunião posteriormente, quando tiverem tempo. Devemos tomar a palavra da fé com consciência limpa para sustentar nossa fé. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Assim como na quinta-feira, nós vimos que os presbíteros, eles têm requisitos, e não é diferente para os diáconos, né? Todo serviço a Deus, ele, na verdade, tem todo um padrão, né? O caráter, ele é a base para o serviço. Independente se é presbítero ou diácono, importante que todos nós servimos ao Senhor e esse serviço tem que ser adequado. E para que isso seja feito, é preciso que as pessoas também sejam adequadas. Não é somente executar tarefas, né? Então, todo o serviço, seja qual for, precisa ser exercitado, precisa ser praticado no Espírito, Senhor Jesus, ou seja, com visão, né? Com propósito, com clareza, sabendo o que está sendo feito e para quem está sendo feito. Ó Senhor Jesus. Então, no dia de hoje, nós vemos as características dos diáconos, os pré-requisitos para que realmente possa ser exercitado esse diaconato. E foi mostrado para nós esses princípios e também muitas coisas para nos alertar, porque ainda existem situações em que nós somos pegos, mesmo que por não vigiarmos. Infelizmente ainda acontece isso. Mas nós não, de forma alguma, nós nos orgulhamos com essas situações, pelo contrário, nós nos entristecemos. E o nosso único sentimento diante disso é nos arrependermos, pedirmos perdão ao Senhor e pedirmos também que Ele possa nos dar um novo início. Então, louvado seja o Senhor, né, por essa oportunidade. Então, irmãos, essa palavra, ela mostra para nós que nós temos que ter clareza e que o inimigo é aquele que não descansa, constantemente ele usa situações para querer nos enganar. E ele sim, ele que tem um falar dúbio, né? Ele que traz uma situação que gera dúvidas, e essas dúvidas, com certeza, elas anulam a fé. A palavra do Senhor não tem nada a ver com dúvidas, pelo contrário. A palavra do Senhor é uma palavra reta, é uma palavra justa, é uma palavra que corta retamente. Então não pode ser diferente a conduta de um diácono ou diaconisa, né? Então a palavra daqueles que têm essa visão da sua função no corpo de Cristo,
no seu serviço a Deus, precisa ser se ensina ou não, porque o que passar disso vem do maligno. O que passar disso é do natural. Oh, Jesus amado. Então, irmãos, a única forma de nós estarmos guardados disso é estarmos próximos da palavra. Somente estando próximo da palavra, alinhados com a palavra profética, a palavra atual, nós estaremos livres dessas situações. Então ele fala aqui para nós, né? É importante, por exemplo, que os diáconos saibam o que está sendo falado, o que estão fazendo e para quem está sendo feito esse serviço, para quem é de fato esse serviço. Então, hoje nós temos a oportunidade de desfrutarmos dessa palavra, seja a palavra escrita ou de forma remota. Todos nós temos essa oportunidade. Então, irmãos, nós precisamos de fato compreendermos que essas palavras que estamos desfrutando é para nos aperfeiçoar, é para nos tornar pessoas aptas ao serviço ao Senhor. Por isso, cada vez mais que passa o tempo, mais nós vemos a importância de desfrutarmos, de nos alimentarmos dessa palavra, de nos constituirmos dela, para que possamos nos tornar bons depósitos e que esse depósito ele possa ser ao serviço do Senhor, não somente para reter a palavra, porque o objetivo do dispensar do Senhor não era para retermos a palavra, mas sim de propagarmos essa palavra. Então, irmãos, com certeza, se nós comermos da palavra do Senhor, nos alimentarmos, nós estaremos cheios e, consequentemente, nós não vamos ficar satisfeitos em apenas reter, mas sim de propagar. Senhor Jesus, isso é uma forma de nós estarmos exercitando a fé, exercitando o Espírito em prol do objetivo do Senhor, que é a propagação do Evangelho. Então, nós precisamos prestar atenção na nossa conduta dia após dia, porque nós não somos apenas diáconos quando nós estamos de forma presencial, né, no local de reuniões. Não. Nós somos diáconos e diaconisas. Né? Por quê? Porque nós temos a visão do que significa o serviço a Deus. E se nós servimos ao Senhor, não é somente no local. É um serviço constante, diário. Onde estivermos, nós estamos servindo ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor está nos observando. E os homens nos observam também. Estão aguardando que nós, tropecemos, que nós sejamos encontrados em alguma falha e prontamente eles estarão lá com o dedo acusador, mostrando as nossas falhas. Então, precisamos estar atentos, apercebidos, nos policiando dia após dia. Principalmente se nós já estamos cuidando de pessoas. Quanto mais cuidarmos de pessoas, quanto mais nos envolvermos, nos comprometermos com este propósito, mais nós precisamos nos policiar e nos salvaguardar de situações que possam nos colocar em situações de vergonha. Ó Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ensina, Senhor. Nós queremos estar abertos ao Teu trabalhar. Ó Senhor Jesus, obrigado por Teu amor, Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Então, irmãos, que nesse dia, nessa sexta-feira, que o Senhor possa nos usar e nós possamos estar sensíveis quando Ele nos chamar, quando Ele precisar de nós. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, que o Senhor nos abençoe neste dia, que possamos compreender a importância de conhecer o mistério da fé, a clareza do grande mistério. Cristo e a Igreja. Cristo é o mistério de Deus e a Igreja é o mistério de Cristo. E louvado seja o Senhor, porque isso já foi revelado a nós,
Aleluia! Então, uma vez que nós temos essa visão, nós queremos agora propagar, nós queremos avançar. Ó Senhor Jesus, Deus abençoe os santos neste dia. Amém. Jesus é o Senhor.